Fala, impressionador! Bem-vindo a mais um vídeo aqui da Hashtag Programação. E no vídeo de hoje, a gente volta a conversar sobre formulários, só que hoje a gente vai ver como fazer a devida validação num formulário que você disponibilizou na sua página. Como é que você programa a sua página para garantir que o formulário vai ser validado antes de ser enviado. Isso é, que o usuário vai ter verificação das informações que ele digitou para garantir que tudo que ele digitou está correto, está dentro do esperado, para então que ele possa enviar o formulário e que você possa receber sem nenhuma dor de cabeça. Isso é o que a gente vai fazer logo depois da vinheta. Então bora lá! Então vamos lá, galera. E primeiro de tudo, quando eu disse que a gente volta a falar de formulários, isso é porque no vídeo anterior, no vídeo da semana passada, aqui no canal da Hashtag Programação, a gente comentou sobre como construir formulários aqui dentro de uma página web, dentro de um sistema web. Beleza? Então, se você não tiver visto esse vídeo, ou se tiver alguma dúvida de como construir um formulário dentro de uma página web, eu recomendo que dê uma olhada nesse vídeo. Beleza? E aí, dito isso, vamos lá. A gente agora vai focar nesse vídeo aqui na criação de erros, na verificação de possíveis erros nos dados que o usuário inseriu. Isso é, dados que podem não estar de acordo com o que você espera. E aí, como é que a gente faz isso? Como é que a gente programa aqui a nossa página para que ela verifique isso? Vamos lá. Eu deixei aqui exemplos, mas a gente vai ter mensagens de erro mais apropriadas. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou apagar essas mensagens de erro, porque elas serviam só para mostrar que a gente teria esse espaço para que elas aparecessem, beleza? Então aqui, apaguei erro 1 e erro 2, e essa tag aqui, LI, o que ela faz? Ela simplesmente lista elementos, aqui no caso eu estou listando erros, e esse UL é de Unordered List, ou lista não ordenada. Basicamente o que eu estou dizendo é o seguinte, que é uma lista que não importa a ordem ali dos elementos dela. Eu só estou fazendo ali uma lista de fato. Então, assim, o erro 2 ele tem igual importância em relação ao erro 1, beleza? Tá. É diferente de se eu quisesse colocar uma lista ordenada. Numa lista ordenada, olha só como é que fica. Só te mostrar aqui rapidinho. Numa lista ordenada, ele coloca aqui, esse é o primeiro erro, esse é o segundo erro, que dá uma impressão de relevância aqui da ordem, beleza? Só que não era o caso aqui. Aqui eu quero mostrar todos os erros do cara para que ele veja de uma só vez tudo de errado que ele fez aqui, para que ele possa corrigir tudo de uma só vez. Beleza? Vamos lá. Mas eu vou apagar esses dois aqui, o LI erro 1, o LI erro 2, porque a gente vai colocar esses erros aqui, esses erros para o camarada, dinamicamente, na medida em que ele for cometendo esses erros. Então vamos lá. Primeiro de tudo, isso aqui é um formulário. Isso significa que quando o camarada preencher isso aqui, ele vai clicar em enviar, e aí, bom, ele enviou. Tanto que você pode dar uma reparada aqui na URL aqui da nossa página, ela apareceu aqui com nome igual a, e-mail igual a, senha igual a, beleza? Por quê? Porque essas informações foram enviadas para essa página aqui. Ah, Daniel, como é que eu sei para onde elas foram enviadas? Mais uma vez, se você tiver com dúvida desse tipo de coisa, eu te recomendo dar uma olhada no vídeo anterior aqui de formulários que a gente lançou aqui no canal. Mas, só adiantando aqui a resposta, o endereço de para onde o formulário vai ser enviado está aqui registrado nesse atributo aqui, action. Beleza? Então vamos lá. Dito isso, repara só. Aqui a gente tem dados vazios. Repara, quando o usuário clicou aqui em enviar e aí apareceu isso aqui, nome igual a, nada. E aí tem esse comercial aqui para simbolizar uma nova informação que também foi enviada, e-mail igual a nada, e senha igual a nada. Que é diferente de, por exemplo, se eu tivesse digitado Daniel aqui, vou clicar em enviar, olha só, nome igual a Daniel, só que e-mail ainda está vazio e senha ainda está vazio. Repara, olha, isso não era para estar vazio, né? Geralmente quando eu coloco esse formulário é porque eu quero que o usuário me passe essas informações. Então ele não deveria ser capaz de enviar essas informações se elas estivessem faltando, né? De enviar esse formulário se essas informações estivessem faltando. O que eu vou fazer então? Primeiro de tudo, tem uma solução mais imediata, que é a seguinte. Se eu simplesmente adicionar a informação required, tá vendo aqui, input, que é a nossa tag aqui, que representa uma caixinha ali onde o usuário vai inserir alguma informação. Se eu colocar aqui a informação required, o que isso significa? Significa que aquela informação é obrigatória. Que é isso aqui que significa, né? Required é obrigatório. É que, você requer aquela informação, beleza? Então, se eu coloco required aqui, olha só o que vai acontecer. Eu vou clicar aqui para tentar enviar e olha só, preencha esse campo.
O próprio navegador já faz essa validação para mim, já aponta, ó, isso aqui está marcado como obrigatório e você não preencheu. Então eu não posso enviar esse formulário, que é diferente quando você de fato preenche o formulário. Vamos lá, cliquei aqui em enviar e aí agora foi, beleza? Então aqui, ó, repara, apareceu aqui na URL porque ele foi enviado de fato. Então aqui, ó, vou botar aqui dias, tá? Cliquei aqui em enviar, olha só, foi enviado. Então apareceu aqui, dias, beleza? Mas aqui o foco é no enviar, tá? Aqui na URL eu só estou mostrando que foi de fato enviado, beleza? Tá bom. Você viu aqui que uma forma da gente fazer essa validação de o campo obrigatório foi preenchido ou não, é isso aqui, por meio da adição desse atributo aqui, required, beleza? Então você poderia, por exemplo, colocar o required na senha aqui também, ó. Input, tem um input aqui senha, e no e-mail, né, tem um input aqui e-mail também. Então vamos botar aqui, required nos 3. Olha só o que acontece. Opa, já barra aqui no primeiro. Não, tudo bem, deixa eu botar aqui o meu nome aqui no primeiro. Beleza, ó, o primeiro está preenchido. Vou clicar em enviar, preenche esse campo. Então ele agora já passou para o segundo. O segundo agora é o problemático. Aqui. E ele aqui ainda faz a verificação pra gente. Eu não sei se você reparou isso aqui, ó. Inclua um arroba no endereço de e-mail. Daniel está com um arroba faltando. Por quê? Porque aqui não só isso, mas a gente também identificou que esse campo aqui espera uma informação do tipo e-mail, tá vendo? Então ele sabe identificar, opa, não tem e-mail sem arroba, então isso aqui tá errado. Então vamos lá, mail.com, beleza? Então vamos lá. Aí agora senha, eu vou botar aqui senha 123. Beleza, agora sim eu consegui enviar e aí tudo certo. Agora ele enviou de fato, beleza? Ó, gente, isso aqui, na verdade, é puramente representativo, né? Isso aqui é puramente para fins didáticos. Ali ninguém vai botar a senha 123 e ninguém vai mandar um formulário com senha por uma URL aqui, né? Aparecendo aqui na URL, beleza? Mas vamos ignorar isso aqui por enquanto. Bom, vamos lá. Essa aqui é uma forma de você validar aqui um formulário, pelo menos assim, validando se as informações estão preenchidas ou não. Isso aqui a gente resolveu com o campo, com a informação required aqui nos campos, que você queria que fossem preenchidos obrigatoriamente. E também a gente viu aqui que especificar qual é o tipo de informação que você quer naquele campo também me ajuda a fazer uma validação. Beleza, só que nenhuma dessas validações até agora eu fiz incluindo JavaScript. Vamos fazer o seguinte, vamos resolver isso aqui. Na verdade, agora a gente vai adicionar o JavaScript. Então, eu vou vir aqui, Forms, tá? Aqui essa minha pasta, onde eu tenho aqui a minha página, index.html, e eu vou clicar aqui, ó, script.js. Esse aqui vai ser o arquivo JavaScript que eu vou criar. E aí, 2 comentários. O primeiro deles. Daniel, precisava ser script.js o nome do arquivo? Não. O nome do arquivo poderia ser o que fosse. O importante é que ele seja .js para que ele seja entendido como um arquivo que contém código JavaScript. Beleza? Script.js é só um nome comum que eu resolvi adotar, é um padrão aqui. Beleza? Mas eu poderia ter botado banana.js, tá bom? Um outro comentário aqui que é importante é: todo o código que for produzido aqui ao longo dessa aula vai estar disponível aqui na descrição do vídeo, então você pode clicar ali e baixar sem nenhum problema. Beleza? Então tá. Ó, com isso aqui, deixa eu só fazer uma coisa. Antes de eu começar a escrever meu código JavaScript, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no body, tá vendo? E eu vou adicionar uma tag aqui. Na verdade, no fim do head. No fim do head aqui, eu vou adicionar o seguinte. Script, beleza? Script, src, igual. E o que eu vou fazer aqui? Aqui eu estou adicionando uma tag script que vai me permitir o quê? Importar um código de JavaScript aqui para minha página e, consequentemente, importar a inteligência desse código aqui para minha página, beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, .script.js. O que significa isso? Significa que, a partir da pasta, esse é o ponto, né? A partir da pasta onde está esse meu arquivo aqui atual, o index.html, eu quero que você olhe pro arquivo script.js. É isso aqui. Bom, é assim que eu estou dizendo que esse é o arquivo que deve ser importado. Por fim, eu vou colocar aqui uma informaçãozinha, uma informação adicional chamada differ, beleza? O que ela significa? Ela significa que eu estou dizendo o seguinte, ó, pode baixar aqui o arquivo JavaScript, mas só começa a carregar ele depois que a página for carregada. Isso aqui é bom, isso aqui é importante. Por quê? Isso aqui ajuda a gente com o seguinte, se eu não coloco isso,
ele ia baixar todo o arquivo JavaScript e ele ia, tentar carregar todo o arquivo JavaScript para depois começar a carregar o resto. Isso aqui é muito ruim, porque, por uma série de motivos, mas dentre elas, porque imagina o seu usuário, olha, isso aqui é o correspondente ao que você está vendo ali na sua página. Só que se isso aqui demorar para ser carregado, isso significa que o usuário vai demorar para ver alguma coisa aparecendo ali na página dele. Então, a gente quer que isso aqui seja carregado o quanto antes, para ele não ficar vendo uma página em branco e ficar pensando, putz, meu computador tá lento, putz, travou, porque o usuário é impaciente, beleza? Então isso aqui é uma justificativa pela qual a gente faria esse tipo de coisa. A gente vai colocar o defer aqui justamente por causa disso. Ele manda iniciar aí o carregamento do JavaScript aqui na página, mas ele só vai depois ler o JavaScript, ler aqui o código JavaScript que ele está tirando desse arquivo aqui, depois que todos esses elementos já tiverem sido carregados. Beleza? Então tá. Com isso aqui, agora a gente vai fazer o seguinte. Eu quero criar aqui validações por meio de um código JavaScript. Beleza? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Cara, então, primeiro de tudo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar como exemplo aqui os campos e-mail e senha. Os campos, na verdade, nome e senha, tá bom? Eu vou fazer o seguinte. Aqui, nome. Chamar de campo nome, beleza? Eu vou criar essa variável e essa variável vai ter uma referência para aquele campo. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou usar essa informação aqui, document.getElementById, ou seja, recupera um elemento a partir do ID dele e aí eu vou informar o ID daquele campo. ID que é nome, beleza? Nome. Aqui. E aí, ponto e vírgula. Vou fazer a mesma coisa com o campo senha. Senha. Aqui, ó. Campo senha. É igual ao quê? Document.getElementById. Vamos recuperar um elemento a partir do ID dele. Qual é o ID? Senha. Então, tá certo. Ah, Daniel, mas como é que você lembra que esses são os IDs? Pô, você não lembra? Vem aqui na página e dá uma olhada aqui, ó. Input. Qual é o ID? Nome. Qual é o ID do campo senha? Aqui, ó. Input ID igual a senha. Tá vendo? Então, você consegue confirmar aqui e tá tudo certinho. Aí, agora, o que eu tô falando? Eu tô falando, pega aquele campo, guarda uma referência àquele campo que tem esse ID. Aí eu informo o ID aqui entre os parênteses. Beleza? Então vamos lá. Eu fiz isso aqui. Eu também quero pegar mais um campo aqui em particular. Esse aqui, o UL. Tá vendo? O UL, que é onde eu vou adicionar as minhas mensagens de erro. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Eu quero botar aqui ID igual a caixa erros, beleza? Caixa erros. Esse aqui vai ser o ID da minha caixa de erros. Então, vamos fazer o seguinte. Const caixa erros é igual a document.getElementsById caixa erros, beleza? Por fim, eu vou fazer mais uma coisa, que é o quê? O meu formulário, tá vendo? Eu vou botar aqui, ó, ID igual a formulário. Beleza? Botei um ID no meu formulário. Por quê? Porque eu também quero recuperar aqui o meu formulário. Aqui eu vou chamar ele de form igual a documents.getElementsById. E aí, qual é o ID lá que eu botei? Formulário. Beleza? Tá, vamos lá. O que eu quero fazer com isso tudo aqui? Bom, primeiro de tudo, eu quero... Olha, isso aqui, um formulário por padrão, o que acontece? Quando a gente coloca aqui quando a gente clica aqui no enviar, esse formulário vai ser enviado de fato. Beleza? Aqui, no caso, a gente botou aquelas validações ali dentro do próprio HTML. Eu vou tirar essas validações. Beleza? Eu vou tirar esses required. Eu queria te mostrar, mas agora eu vou tirar porque eu quero fazer uma segunda solução só com o JavaScript. Beleza? Então, agora, olha só o que acontece. Eu vou clicar aqui em enviar. E aí, ele é enviado de fato. Tanto que você vê aqui a URL é atualizada, beleza? Eu deixei essa URL atualizando assim, simplesmente para mostrar, para você ter uma identificação visual de que de fato ele foi enviado. Ó, aqui, página normal, cliquei em enviar, carregou aqui a página com os parâmetros aqui que eu enviei desse formulário. Beleza? Só que, eu não quero poder enviar se esses campos estiverem vazios. Então, como é que eu faço? Bom, primeiro de tudo, aqui, ó. Por que ele está enviando? Porque eu tenho esse botão aqui do tipo submit. Submit é enviar em inglês, tá? É quando você está enviando aí uma documentação, quando você está enviando um documento, quando você está despachando alguma informação. Beleza?
Eu não quero que isso seja permitido. Então, o que eu vou fazer? Vamos lá. Vou fazer o seguinte. Function enviar formulário. Beleza? Function enviar formulário. Eu vou descrever aqui, eu vou escrever uma função que vai dizer qual é o comportamento que tem que ser executado. Beleza? Bom, vamos lá. Eu quero que esse comportamento, que é o comportamento de enviar o formulário, é o comportamento padrão do formulário. Se eu tenho um formulário e eu tenho um botão ali de enviar, o comportamento padrão é enviar o formulário, beleza? Só que eu quero fazer o seguinte, eu vou chamar de EVT, beleza? EVT é uma abreviação aqui, eu chamei de EVT porque eu quis, podia chamar de banana, mas eu quero EVT porque ele tem que remeter a evento, tá? Evento. Porque o envio do formulário é tratado como um evento pelo navegador, beleza? É um evento. E aí, todo tipo de evento, e o que é evento? É quando acontece alguma coisa ali na sua página. Por exemplo, você clicou num elemento, houve um evento de clique no elemento, beleza? Você tentou enviar o formulário, houve um evento de submissão do formulário. Houve um evento de submit, beleza? Então, eu quero pegar esse evento, eu quero pegar aqui o objeto aqui que tem as informações desse evento e eu quero impedir o envio. Então, o que eu faço? Evento.prevent default. Beleza? Prevent default. Tá bom? Isso aqui. O que é isso? Bom, isso aqui é uma função que existe aqui a partir de qualquer evento aqui da sua página. Isso aqui é uma função que existe a partir de qualquer evento aqui da sua página que te permite interromper, não permitir a execução fluida do comportamento padrão daquele evento. Beleza? É isso aqui. Prevent default significa isso aqui. Default é padrão e prevent é de prevenir. Beleza? Então vamos lá. Agora eu vou fazer o seguinte, no final desse arquivo aqui eu vou botar form, beleza? Que é a minha variável que tem uma referência ao meu formulário, ponto add event listener, ou seja, adicione a esse elemento a capacidade de escutar e reagir a um evento, beleza? De escutar e reagir a um evento, sacou? Escutar e reagir a um evento. Beleza, só que quando eu quero fazer isso, eu vou dizer o seguinte, tá, beleza, eu quero que esse elemento aqui seja capaz de escutar um evento, de perceber quando um evento aconteceu e de ter uma reação a isso. Qual é o evento que eu quero que ele perceba? É um evento de clique aqui no formulário? Ó, tô clicando aqui no formulário. Eu quero que ele faça alguma coisa quando ele for clicado? Não, isso aqui não me importa. O que eu quero é o seguinte, quando ele perceber que há um evento de submit, eu quero que ele execute então, um comportamento, beleza? E o comportamento vai ser essa função aqui, enviar formulário, beleza? Essa função não vai ter essa cara aqui no final, não. Eu só botei ela aqui por enquanto, porque eu quero que você entenda isso, beleza? Então agora, nesse momento, olha só o que acontece. Eu estou basicamente dizendo o seguinte, elemento formulário. Bom, adicione nesse elemento a capacidade de escutar um evento e de reagir a ele. Qual é o evento? O evento é a tentativa de submissão de um formulário. Então, quando isso acontecer, você executa essa função aqui. Só que essa função aqui, ela só faz uma coisa, que é prevenir o envio do formulário. Beleza? Então, olha só. Tá vendo aqui a minha URL? Vou clicar aqui em enviar. Nada está acontecendo. Você está vendo que a URL não está sendo atualizada. Por quê? Porque eu estou impedindo o comportamento padrão aqui, que é o comportamento de envio do formulário. Beleza? Tá. Com isso aqui entendido, vamos lá. Eu quero simplesmente travar o meu formulário? Eu quero simplesmente inutilizar o meu formulário? Não. Eu quero que o meu formulário não possa... Olha só o que aconteceu. Eu quero que o meu formulário não possa ser enviado se houver algum erro, beleza? Se houver algum erro. Então, o que eu quero fazer? Vamos lá. Então, o que eu quero fazer? Eu vou fazer o seguinte, aqui, lista de erros. Aqui, lista de erros é igual, e eu vou começar aqui uma lista vazia, um array vazio, beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, olha só. Como eu disse, eu vou olhar só para o campo nome e para o campo senha, mas você pode botar as validações que você quiser, o processo é o mesmo. Vamos lá. Campo nome. If campo nome ponto value, beleza? Porque aqui, ó, eu tenho uma referência ao elemento. Aqui eu tenho uma referência ao elemento. Ele vai ter uma referência a essa caixa aqui. O texto dessa caixa está dentro do campo value, beleza?
olha só, como é que eu posso te mostrar isso? Vamos lá. Aqui, Daniel, vou apertar aqui F12, e olha só, aqui, peguei aqui, olha só, deixa só eu aumentar aqui a letra para você conseguir ver isso aqui direitinho. Vamos lá. F12, eu abri aqui o elemento aqui, o inspetor da página aqui do navegador, beleza? F12, Elements, você vai clicar aqui, vai clicar nessa setinha, vai apontar para essa caixa aqui e olha só. Tá aqui, input, beleza? Tá aqui esse elemento, tá bom? Tá vendo esse elemento aqui? Vamos fazer o seguinte, vou pegar aqui, o ID dele é nome, lembra? Aqui, ó, document.getElementsById, beleza? Eu vou vir aqui nessa aba console, na qual eu posso escrever códigos de JavaScript, e vou colocar aqui, opa, nome, beleza? Vamos lá. Tá aqui. Eu peguei aqui o elemento, você pode ver, tanto que eu rodei esse código e ele me retornou o quê? Esse elemento aqui. Beleza, maravilha. Eu vou executar esse código de novo, mas vou botar ponto .value. E aí ele me entregou Daniel, tá? Então aqui é dentro dessa informação aqui, desse elemento, ponto .value, é que eu consigo a informação que está ali dentro. A informação que está digitada, beleza? Por que isso aqui é importante? Porque é ela que eu quero verificar. Ela, por acaso, não foi preenchida? Se ela não for preenchida, ela vai ser o quê? Um texto vazio. Que aí eu vou representar aqui como um abre e fecha de aspas sem nada dentro. Beleza? Se o campo nome .value for uma string vazia, for um texto vazio, ou, e esse ou eu vou representar com duas barras aqui, ou campo nome .value for ponto length, tá, gente? Ponto .value, ponto .length. O que é ponto .length? Toda informação do tipo de texto tem esse campo aqui junto, que é o quê? É o tamanho do texto aqui, beleza? É o tamanho do texto. Então, uma string vazia vai ter value.length igual a 0, beleza? Porque não tem nenhuma informação, não tem nenhuma letra, não tem nenhum caractere ali dentro. Mas vamos supor que, sei lá, que eu não aceite um nome com menos de 3 caracteres. Então, se esse tamanho aqui desse texto for menor do que 3, aí o que eu vou dizer? Eu vou vir aqui nesse if, eu vou colocar aqui lista de erros, beleza? Que é essa minha lista vazia, tá? Ponto post, beleza? Ponto post, o que ele faz? Ele pega uma lista, ele pega um array e ele vai adicionar o que você colocar aqui dentro dos parênteses dentro dessa lista, beleza? Então eu vou colocar aqui uma mensagem de erro, e a mensagem é: o nome deve ser preenchido com um texto de, no mínimo, 3 caracteres. Beleza? Isso aqui ficou, na verdade, um texto muito grande. Depois a gente pode até reduzir. Mas, por hora, basicamente, o que eu estou fazendo com isso aqui? Eu estou pegando a minha lista de erros, que é uma lista, a princípio, vazia, e eu estou falando, adiciona a essa lista esse erro aqui. O nome deve ser preenchido com um texto de, no mínimo, 3 caracteres. Beleza? E aí, o que eu vou fazer aqui? Como eu disse, essa aqui é a instrução que impede o formulário de ser enviado. Só que eu quero que o formulário possa ser enviado quando ele estiver correto. Aqui, no caso, então, eu só quero travar quando houver algum erro. Então, o que eu vou fazer? If lista de erros ponto length, beleza? Ponto length. Se ela for diferente de 0, beleza? Se ela for diferente de 0, tá? Se ela for diferente de 0, o que eu quero fazer? Eu quero impedir o formulário de ser enviado. Vamos lá passar aqui um segundinho por isso aqui. Se a minha lista de erros .length, ué, Daniel, esse é o mesmo .length? Então, o .length ele também funciona para arrays, para listas. O que ele faz? A mesma coisa, ele vai contar quantos elementos tem ali naquela lista. A única diferença é que no caso de um texto, o .length vai contar quantos caracteres tem naquele elemento. Beleza? Naquele texto. Mas aqui o que eu estou fazendo é o seguinte: se a minha lista de erros não estiver vazia, então eu não vou permitir o envio do formulário. Saca só então. Olha só, eu vou clicar aqui em enviar e ele não permitiu, não é? Porque a minha lista não estava vazia. Tá, mas Daniel, pô, beleza, mas eu quero essa informação aparecendo aqui na página, para ficar claro. Beleza, vamos fazer isso. Olha, se isso aqui acontecer, beleza? Se isso aqui acontecer, a gente vai fazer o seguinte: evt.preventDefault e depois a gente vai fazer o seguinte: for, beleza? Eu vou fazer o seguinte:
let índice igual a 0, enquanto o índice for menor do que lista de erros.length, índice mais. E aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui esse elemento aqui, lista de erros, índice, e eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o elemento caixa de erros, tá? Caixa de erros, ponto innerHTML. O que é isso aqui? Vamos lá, eu vou explicar tudo isso aqui, não se preocupa. Mas, olha só o que eu vou fazer, gente. Aqui vai ser LI, vamos lá, exatamente como a gente tinha lá antes, quando a gente tinha o erro 1 e o erro 2 aparecendo lá do início. E aqui no meio eu vou colocar isso aqui. Vamos lá, que eu vou explicar isso tudo. Bom, primeiro de tudo, o que eu estou fazendo aqui? Bom, eu estou fazendo o seguinte, concorda comigo que esse if aqui, ele só vai ser executado, o que está dentro dele, quando eu tiver uma lista de erros que não está vazia? É isso aqui que eu estou verificando. Beleza, se a minha lista de erros não está vazia, o que eu faço? A primeira coisa que eu faço é, impede esse formulário de ser enviado. E aí, logo em seguida, eu vou fazer o seguinte, eu vou percorrer a minha lista de erros, então é isso aqui que eu estou fazendo, eu estou criando uma variável, estou vendo aqui se ela... Estou criando aqui a lógica aqui de repetição para que ela percorra a minha lista inteira, elemento por elemento, mensagem de erro por mensagem de erro. E aí, o que eu quero que ele faça? Bom, eu peguei aqui a minha referência, aquela minha caixa de erros, e eu vou acessar o HTML que existe dentro dela para cada mensagem de erro eu adicionar o seguinte dentro da minha caixa de erros. Um LI, que nem a gente tinha antes, basta você lembrar que a gente tinha isso aqui, ó. LI. A gente tinha esse LI aqui duas vezes. Vamos lá. A gente tinha aqui erro 1 e a gente tinha aqui erro 2. Beleza? E isso aqui correspondia a isso aqui na nossa página. Beleza, maravilha. Eu quero que seja exatamente assim. Só que ao invés de aparecer erro 1 e erro 2, eu quero que apareça o quê? Eu quero que apareça a mensagem de erro propriamente dita. Então eu estou pegando ali do array, da minha lista, que tem todas as mensagens de erro, e eu vou uma por uma adicionar ela naquele container de erros. Tá bom? Então repara só. Nesse momento, até agora, a gente só programou a verificação aqui do nome, né? Campo nome, eu estou vendo aqui. Se isso aqui, se o campo nome estiver vazio, ou se o campo nome estiver com um nome de menos de 3 caracteres, ele então vai adicionar uma mensagem de erro. Então saca só. Cliquei aqui em enviar e apareceu aqui para mim. O nome deve ser preenchido com um texto de no mínimo 3 caracteres. Isso aqui que também acontece se eu clicar em enviar. Se eu botar um nome de menos de 3 dígitos. Mas se eu boto um nome de menos de 3 caracteres, se eu boto um nome de 3 ou mais caracteres, então eu consigo enviar sem problemas. Se eu boto de 2 caracteres, olha só, ainda dá erro. Beleza? Então aqui eu estou usando o JavaScript para acessar os elementos, fazer uma verificação esperta neles, a verificação que for condizente aí para o que me faz sentido, né? No caso aqui no meu sistema, eu não queria aceitar nenhum nome que tivesse menos de 3 caracteres. Então eu botei isso aqui explicitamente. E aí eu fui acumulando aí as mensagens de erro, ou seja, tudo que estiver errado no formulário, eu vou jogando aqui dentro da minha lista de erros, e aí depois eu vou imprimir isso aqui, imprimir na página ali do camarada, ali embaixo em vermelho, assim, para ficar bem explícito. Beleza? Bom, a gente faria o que também agora? A gente aproveitaria, sei lá, poderia botar outras mensagens de erro para outros elementos. A gente faz validação para outros elementos. E por isso que eu botei aqui campo senha, tá vendo? Campo senha. Vamos lá. If campo senha ponto value ponto length. Repara só, dessa vez eu vou fazer o seguinte. Se esse cara não estiver preenchido, ou seja, ele vai ser um texto vazio. Ou se esse camarada estiver preenchido, mas o comprimento dele for menor do que 3, ou se o camarada... Na verdade, eu vou fazer o seguinte. A senha, ela não pode ter, sei lá, 3 caracteres não, porque isso é muito pouco para uma senha. Eu vou botar 7, beleza? Se ele tiver menos de 7 caracteres. Mas aí eu quero botar um comprimento máximo também a minha senha. E aí, então, eu vou fazer o seguinte. Campo senha,
ponto value ponto length se for maior do que 22, beleza? Não quero que tenha mais do que 22 caracteres a maior senha. Também porque eu não quero que o cara escreva uma senha gigantesca também não, beleza? Aí eu vou botar uma validação aqui, beleza? Ó, eu salvei aqui, cliquei para salvar e o Visual Studio Code reorganizou aqui meu código e quebrou isso aqui em algumas linhas, mas é a mesma coisa, beleza? Aqui, gente, a gente vai fazer o seguinte, mesma coisa, lista de erros, ponto push, e aqui eu mando ele adicionar a essa lista de erros mais uma mensagem de erro. Qual é a mensagem de erro? A senha, o campo senha, deve ser obrigatoriamente preenchido com uma informação entre 7 e 22 caracteres. Beleza? Essa mensagem ficou enorme, gente. Talvez vocês possam escrever mensagens menores aí nas suas páginas. Mas isso aqui é uma boa forma de dizer. Beleza? Isso aqui é uma boa forma de deixar claro o que a gente está dizendo. Aqui eu coloquei isso aqui. E olha só, vou clicar aqui em enviar. Aí eu comento. Bom, eu tenho 2 erros aqui no meu formulário. Vou clicar aqui em enviar. Isso, apareceu uma das mensagens de erro. Só um segundinho, gente. Ah, tá. Olha só. Aqui no inner HTML, eu quero acrescentar mensagens de erro para cada repetição. Então eu vou botar aqui um mais igual, beleza? Esse mais igual significa o quê? Significa que eu vou pegar o conteúdo aqui que já está no HTML que existe dentro desse elemento, ou seja, dentro desse elemento, eu vou pegar todo o HTML que existe entre essas duas tags, a tag de abertura e a tag de encerramento, e eu vou adicionar uma nova. Então eu não quero substituir, eu quero só incrementar, eu quero só adicionar. Beleza? Então vamos lá. Agora sim, clicando em enviar, olha só, as 2 mensagens de erro foram adicionadas aqui. Beleza? É isso, gente. Isso aqui é como você faz validação de formulários dentro aqui do HTML, do CSS, do JavaScript, aqui dentro do desenvolvimento web. Aliás, só uma observação aqui engraçada é a seguinte, esse campo aqui, essa validação aqui não é necessária, sabe por quê? Porque se a senha estiver vazia, qual é o comprimento da senha? O comprimento da senha é 0, né? Length aqui vai ser igual a 0. E 0 já é menor do que 7. Então, isso aqui já vai apitar. Beleza? Então, essa validação aqui não é necessária. Você pode manter isso aqui assim, que ele já vai apitar quando a senha estiver vazia. Saca só. Cliquei aqui e aqui ele apitou. Beleza? Então, gente, você viu aqui como é que você faz validação aqui de formulário dentro do JavaScript. Você pode, dentro do HTML, CSS e do JavaScript, você pode recorrer tanto aos recursos padrão aqui do HTML, padrões aqui do HTML, como o required e a especificação aqui do tipo de cada um daqueles campos. Você vê que isso aqui dá uma boa mão na roda, mas você também pode simplesmente jogar essa responsabilidade para o JavaScript, que te permite fazer um tratamento mais inteligente, mais adaptado, assim, mais customizado, já que você vai operar cada um daqueles campos. Beleza? Gente, é isso para essa aula. Se você gostou, deixa o seu like, aproveita e se inscreve no canal para não perder os vídeos que a gente lança de programação aqui no canal, e eu te vejo na semana que vem. Então, até lá!